A gente já tá aqui no estúdio também com a nossa colunista das terças-feiras. Tava com saudade da Paty. Eu confesso Quem que não também estava tava, com né? saudade da Paty? Né? Hashtag saudade da Paty. Delícia. Semana passada não esteve presente por questões pessoais e hoje está aqui conosco. Obrigada, Paty. Seja bem-vinda. Um beijo. É estratégia, Rô, para vocês ficarem com saudade. Adorei a hashtag. Hashtag saudade, amei. Gente, O pessoal sempre começou a um lançar prazer. nas redes sociais, né, João? Lembra? Hashtag saudade da Paty. Oh, delícia. Manda que eu gosto. É isso aí, Paty. A gente vai falar hoje sobre comportamento e o transtorno de personalidade narcisista. É o TPN. Não confunda com TPM, hein, gente? É outra coisa. Parecida. Transtorno de personalidade narcisista. Então eu quero começar pedindo, o que é esse transtorno, Patrícia? O transtorno de personalidade narcisista é o ego exacerbado. É um comportamento onde a pessoa é marcado pelo padrão de comportamento, melhor dizendo, onde ela tem uma necessidade exacerbada de atenção e ela tem um olhar diferenciado sobre si mesma, né? Então, a autorreflexo dela, a autoimagem não corresponde com o que ela é de fato e de direito. Então, ela sempre acha que ela é melhor do que ela é. Uhum. Ela sempre acha que ela é superior às outras pessoas. Ela tem um excesso de grandiosidade, ela necessita de atenção. E é marcado também pela falta ou pela total falta de empatia. Ou ela não tem pouca empatia, ou ela não tem nenhuma empatia. Aí no popular a gente costuma ouvir assim, ela se acha, né? Ou tipo, exatamente. olha lá o João Vitor, ele se acha. É mais ou menos isso? Exatamente isso. É aquela pessoa Eu já que cansei se de falar acha isso, a pessoa mesmo. se acha. Ela se acha aí, ó. Ela, com certeza ela deve ter um transtorno Sim. aí de personalidade narcisista. E é muito fácil você identificar, porque o narcisista, a principal característica dele é ele achar que tudo dele é melhor. Ele é melhor em tudo que ele faz, ele é a pessoa mais amada, ele é a pessoa mais querida, ele é o centro das atenções e quando isso não acontece, fica sério o negócio, hein? O mundo fica pequeno. E tem gente, Paty, pegando a esteira do que a gente está conversando, né? Eu conheço pessoas assim, às vezes até dentro da sua própria família. Tem muito. Você fala assim, você acha que o mundo gira em torno do umbigo dela? Não é bem assim, né, Patrícia? Exatamente. Também é um transtorno narcisista. Exato. Na realidade, Freud sempre defendeu que o ser humano ele tem um pouco do narcisismo. Uhum. Todos nós temos um pouco de sermos narcisistas, de gostar de atenção, de gostar de ser o centro das atenções, mas isso começa a se complicar quando ele se transforma num transtorno e causa malefício às outras pessoas que estão ao seu redor. Então, o que diferencia uma pessoa comum que temos traços de narcisismo, né? Quem não gosta de ser o centro das atenções, quem não gosta de ser paparicada, quem não gosta de se sentir amado, é um processo natural. Não se torna natural quando esse tipo de comportamento gera um transtorno, gera uma síndrome que faz mal às outras pessoas. E o narcisista, ele tem características mais marcantes. Quais são, Paty? Ele tem um ego super exacerbado. Ele é uma pessoa extremamente extrovertida, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, é uma pessoa que tem a facilidade de cativar as outras pessoas, mas ele necessita da atenção, então ele vai fazer tudo para estar no centro das atenções. E ele é muito invejoso, muito invejoso. Então, o que marca o narcisista? Você consegue identificar um narcisista quando você trabalha com e tudo ele sempre vai falar que o dele é melhor. E sempre vai diminuir e menosprezar as outras pessoas que estão ao redor dele. Às vezes nem fala que tipo, menospreza. Eu tô falando isso de ambiente de trabalho, de roda de amigos, ambiente familiar. De ambiente familiar. Às vezes a pessoa nem te menospreza, mas tudo dela, ou a opinião dela, tudo é melhor. Tudo é mais certo do que o que você pensa. Uma característica muito forte do narcisista é que ele sempre vai te deixar com uma sensação muito ruim.
Ele é um grande manipulador. Então, ele sempre, dentro daqueles perfis, né? Ele sempre vai manipular a situação para ficar favorável a ele. Ele vai mentir, ele vai usar o processo de vitimização, ele vai usar palavras-chave que vai fazer com que você se sinta mal. Então, a manipulação do narcisista é muito grande. Então, toda essa manipulação é para que ele se mantenha no centro do universo ali da pessoa, da atenção. Você quer deixar um narcisista irritadíssimo, é você não dar atenção para ele. Porque ele é o astro, né? Ele é o sol. O mundo gira em torno do que ele pensa, do que ele acha. Quando eu disse no início que ele tem essa visão de si mesmo distorcida, é real, porque nem sempre ele vai ser aquela pessoa mais competente do local, mas ele se comporta como sendo. Verdade. E se ele não é visto dessa forma, ele fica muito irritado, porque ele passa a não ser o centro das atenções. Então, o narcisista, ele é uma pessoa nociva, né? Extremamente nociva, mas é uma pessoa extremamente fácil de você lidar, é só você não alimentar aquilo que é a necessidade dele. Exato. João Vitor, tem pergunta? Boa tarde, Paty. Eu queria saber, até por ser um transtorno, será que a pessoa que é narcisista, ela tem essa noção de que ela pode ser uma pessoa narcisista por ser um transtorno ou não? Nossa, adorei a sua pergunta. Fantástica. Não tem. Ela não percebe? Não tem. É muito difícil um narcisista procurar ajuda. Ele só vai procurar ajuda se for por uma imposição de alguém. Por exemplo, eu estou num relacionamento com um narcisista e o narcisista ele está tomando conta do relacionamento. E a hora que ele observa que ele vai deixar de ser o centro do universo daquela pessoa e a pessoa impõe, olha, você vai procurar um especialista, ele vai. Ele vai por uma imposição, mas ele usa o terapeuta, o psicólogo, simplesmente para validar as emoções dele e para desvalidar o que está sendo falado a respeito dele. Então ele vai lá para, olha como eu sofro, olha, você está vendo como é que é essa situação? Ele não vai por si só, ele não consegue ter essa percepção. Entendi. E a gente até no ambiente de trabalho, ou em casa, com um amigo, um familiar, como que a gente faz para lidar com esse tipo de comportamento das outras pessoas? Porque isso acaba afetando, né? Às vezes uma pessoa arrogante, uma palavra dura, te deixa para baixo. Como que a gente faz para lidar com isso? E posso pegar a esteira do João? Como chegar num narcisista e falar para ele que ele é um narcisista? Primeiro que você vai perder total o seu tempo, porque o narcisista ele não se enxerga dessa forma, ele não vai lidar bem com essa sua colocação e ele vai inverter a situação. Sim, mas você respondeu para o João Sim. que poderia chegar e conversar com a pessoa para que ela possa procurar um tratamento. Ele vai para o tratamento, mas dentro do tratamento ele não vai se ver como uma pessoa narcisista. Entendi. Ele vai reverter a situação dizendo que ele está ali, mas ele vai validar o que é ao contrário a outra pessoa. Então ele não se enxerga. Então se você chega para você falar com um narcisista, vai ser muito difícil ele se enxergar assim. Só se ele quiser muito, mas é muito difícil ele se enxergar dessa forma. E a pergunta do João é como lidar com um narcisista? Primeiro é você identificar um narcisista. Você identificou um narcisista, você vai trabalhar com ele não validando as coisas que ele te falam. Não levando a sério, entendendo que isso é um processo dele, não é um processo seu. É muito fácil quando a gente está lidando com adultos. Então, por exemplo, eu lido com narcisista o tempo inteiro. E para mim tá tudo bem, porque eu sei que é narcisista, então o que ele fala não vai me atacar, não vai me interferir. Mas e quando você é uma mãe narcisista que está educando os seus filhos? Então é complicado, porque eu já atendi dentro do meu consultório filhos de pais narcisistas. E é muito difícil quando você tem uma certa idade trabalhar com essa questão, porque gera muita fratura emocional, muita ferida emocional, muita dor, né? Sim. E vai fazer com que o filho ele cresça sendo uma criança que não tem senso de pertencimento nenhum, que tenha uma baixa estima muito grande.
Tem o contrário, vice-versa? Você já tem casos assim, dos filhos serem narcisistas? Tem. E os pais estarem sofrendo por conta disso? Sim, tem, é muito natural. Tanto é que hoje se fala muito a respeito disso, né? Antigamente se achava que o narcisista nascia narcisista, mas hoje entende-se que o narcisista é o ambiente e a educação que ele recebe, que transforma ele num narcisista. Então, se os pais estão sofrendo com filhos narcisistas, é porque eles estão criando filhos narcisistas. Então, ele precisa mudar a educação dele, né? E nos dias de hoje, é muito fácil você criar filhos narcisistas. Verdade. Porque você dá tudo de E o narcisista, ele gosta muito de puxadores de saco, né, Patrícia? Ele necessita, ele vive em função disso. Ele precisa da aprovação. É o alimento, precisa né, estar dele. no centro da atenção das outras pessoas. Ele vive em prol disso. Então, quanto mais você puxar o saco, quanto mais você dizer, nossa, como você é fera, como você, nossa, você é fenomenal, ele vai ser seu maior amigo. Você está alimentando. E tem frases, né, Patrícia? Tem frases mais usadas por um narcisista. Queria que você trouxesse para a nossa audiência. Então, até para você saber se você está convivendo com um narcisista, você vai saber. Numa discussão, ele sempre vai dizer assim. Ele vai dizer assim, ó, você não está entendendo o que eu estou falando. Olha, você não está entendendo o que eu estou falando, né? Nossa, como você é sensível, como você é dramático, tudo você chora. Não é isso. Nossa, se não fosse eu, você não seria o que você é. Você deve muito a mim. Então, isso são frases de narcisista. É muito comum o narcisista usar isso. Lógico que em alguma situação, uma vez ou outra, é muito comum a gente usar uma palavra dessa, mas não é uma constância. Com frequência. Não é uma frequência. Não é uma frequência naquele relacionamento com os outros relacionamentos. Sim. A pessoa, ela se coloca no centro do universo, então, e ela tem uma dificuldade muito grande de enxergar o seu próprio erro. Ela não enxerga. Ela sempre vai achar que você é o responsável. A culpa é sua. Isso também é uma das frases muito usadas pelo narcisista. A culpa é sua disso estar acontecendo. Você é o culpado, você que fez isso acontecer. Principalmente narcisista, olha só que interessante. É mais comum ter homens narcisistas do que mulheres narcisistas. Então, é mais fácil ter um pai narcisista do que uma mãe narcisista. É mais comum. Não estou dizendo que não tenha, é mais comum. E por ser mais comum um homem narcisista, é mais fácil a mulher estar dentro de um relacionamento narcisista. Verdade. E é muito comum essa frase quando acontece uma situação muito de violência emocional, de violência física, e ela tenta colocar a situação e ele fala, não, mas a culpa é sua disso está acontecendo. Eu te bati porque a culpa é sua. Eu não te dei tal coisa porque a culpa é sua. Aí vem a toxicidade também, né? Mas é a característica de um narcisista. Eu identifiquei vários elementos nesse papo aqui com a Paty. Além de identificar elementos em pessoas, a gente aprende também como lidar com elas. Porque o mundo tá cheio de narcisista, né? Então, hoje tá. A gente parece que tem mais narcisista hoje do que antigamente, né, Patrícia? É porque a gente foi educado, e aí eu tenho que falar isso, não dá para ser de forma diferente. A gente foi educado para pensar de uma forma diferente. A geração que está vindo hoje, elas estão sendo educadas para pensar diferente daquilo que a gente pensou, e nem sempre isso é saudável. Então você vê aí uma geração que acha que pode tudo, que acha que não tem limites, que acha que não tem regras, que acha... Então você está criando aí uma geração muito propensa a ser uma geração narcisista. Aliás, Paty, a próxima pauta nossa poderia ser esta, né? Falar um pouquinho dessa geração dos jovens em relação a esse tipo de transtorno, né? Você trazendo inclusive casos ou que você atende ou exemplos que você possa dar. Sim, ficaria legal, né? Para os pais que estão nos ouvindo também, de como a gente lidar com tudo isso. Né? Principalmente para a gente não criar filhos, né? Verdade, né? Depois nós vamos sofrer. Não criar isso. Ou a partir de agora mudar comportamentos mudar também, né? Para a gente ter comportamentos diferentes, né?
Deixa seus contatos, Paty. Com Deixo. certeza o pessoal tá ouvindo, adora o nosso papo aqui, aprende, né? A gente Tem aprende gente pedindo, muito. inclusive, para assistir a entrevista aqui, o pessoal tá perguntando. Que como pena, tá. nós não estamos mais. Quem tá perguntando? A Paty tá gravando, vai estar nas redes. Mas quem é, João? Só para eu mandar um alô. É o Gustavo. Gustavo, a gente não tá mais no YouTube no período da tarde, infelizmente, né? Não estamos no YouTube, só no rádio, mas você pode acompanhar essa entrevista na íntegra através, se Deus quiser, uma hora a gente volta, né, pro YouTube também à tarde. Você pode acompanhar a entrevista na íntegra nas redes sociais da Patrícia Rossi, que a Paty vai passar os contatos agora para o Gustavo, para toda a nossa audiência, porque toda terça a gente está sempre aprendendo aqui com a Patrícia. Bacana. Gustavo, tem muito conteúdo, não só sobre o de hoje, que vai para minha rede social, que vai para o YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos, né, no meu canal no YouTube, mas também ali tem bastante conteúdo. E tem algumas coisas que eu trago também que tá no meu Instagram, que é Patrícia Rossi _oficial. E o meu contato, caso as pessoas tenham dúvidas, sugestões, o meu WhatsApp é 14 99774 0965. Repete, Paty. 14, Repita, Patrícia, repita. 14 99774 0965. Um beijo, querida. Obrigada. Até terça-feira. Aproveita a sua semana e final de semana também. Gratidão a você, Rô, gratidão a toda a nossa audiência. Adorei a participação do João com as perguntas, que venham mais. É que não deu tempo, né? Mas senão a gente podia ficar conversando aqui um podcast, né? Aliás, Vamos fazer. Deixa planos, né? 2024 vem chegando, já já a gente fala. Já já que eu digo ano que vem, tá bom?